Rapaz, e o Neto, hein? Detonou o VP, a situação lá na coletiva, enfim. Vamos estar assistindo e no final do vídeo tem a minha conclusão final, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreve, aciona o sino e amassa o like. É muito importante a sua inscrição pra gente continuar reagindo aqui, beleza? Então, vambora pro vídeo. Quero falar do Vitor Pereira. Vitor Pereira, nada justifica o que você fez pro Corinthians, o que você fez pro Dorival Júnior, o que você falou da sua família, o que você fez ontem e o que as pessoas fizeram com a repórter da Band ou de qualquer outra emissora. Quando você censura um país que teve ditadura em 64 e que muita gente acha que não teve ditadura e que isso é um absurdo do absurdo. Então, quando vocês censuraram... Tá chamando o Flamengo de ditadura? Uma pergunta. Vocês censuram o torcedor do Flamengo de escutar o treinador falar. Você não censura a televisão. Você censura outras pessoas. Que, por sinal, os ditadores do mundo, todos tiveram o pescoço cortado. E é assim que ditador tem que ser feito. Corta o pescoço, joga pros peixes, joga pras piranhas, joga pro jacaré e eles amacetam. Opa, hiena, que diga-se de passagem, ela é demais. Então coloca aí. Vitor, Tatiana Tavares, TV Bandeirantes. É difícil não falar do assunto, mas o torcedor corintiano, ele sentiu como uma traição e também o Duílio chegou a te chamar de mentiroso, enfim, tudo isso. Só para finalizar, você já explicou tudo, mas eu quero entender só se a maneira como você conduziu isso, você deixou claro, então, para os dirigentes do Corinthians naquele momento que a sua decisão, apesar da sua situação familiar não estar resolvida, né, ainda existir o problema de saúde, você queria vir para o Flamengo, isso foi comunicado para eles de maneira clara? Eles sabiam isso por você? Obrigada. Próxima pergunta, por favor. Tá claro que ele não vai vir para falar sobre o Corinthians, ele está aqui para falar sobre o Flamengo. Ele já falou. Pode tirar. Você, não quero que mostre ele lá na Arábia, não quero que mostre nada disso. Vitor Pereira, você deveria ter feito a mesma coisa com o dirigente do Flamengo. Só que você não foi homem para isso. Não foi nem um pouquinho. E não respeitou a mulher. Muito menos quem você desrespeitou. Só que é o seguinte, eu penso diferente. Veloso, como que você pensa em relação a isso? Gabi como mulher e repórter. Nicola, o que você pensa de tudo isso? E o Vitor Pereira, que a gente tem um monte de falas dele que eu pedi para vocês aí. Do Corinthians, tem? Então é o seguinte, Veloso, a sua opinião, Gabi e Nicola. O grande problema do Vitor Pereira foi como ele conduziu tudo, né? Ele sair de um clube e ir para o outro no final do contrato é a coisa mais normal que a gente vê a todo momento. Agora, dizer que ia embora do Brasil, que não poderia ficar, não poderia renovar, que ele tinha compromissos familiares, que ele tinha problema pessoal na família de saúde, e depois, dias após... 17 de novembro, eu sei o dia que ele assinou. Acabou 17 de novembro, dia 10. 17 de novembro, o Juliano Bertolucci. Dias depois ele já acertou verbalmente, porque ele esperou até o final do contrato, recebendo do Corinthians, para depois poder se apresentar. Não, pode tirar essas imagens aí. E assinar com o Corinthians. Então pode tirar. A forma como ele conduziu... Ele Desculpa aí, não é vocês aí, viu? Ele que até cobrou do Marco Belo aqui, né? Que ele não estava sendo educado, né, não estava sendo honesto, e ele teve uma atitude completamente diferente daquilo que ele estava pregando. Até porque os lacradores quiseram acabar com a vida do Marco Belo, tanto que nem para a Copa ele foi, por causa daquilo lá. Ele conduziu muito mal essa história toda, ele realmente não faltou com a verdade, não foi verdadeiro, e aí... Parece que o problema está resolvido, que se todo o problema era aquele que ele tinha em Portugal, que ele não poderia ficar aqui, parece que ele resolveu o problema e veio para o Brasil dizendo que agora ele disse que ele veio para brigar por títulos, que o Flamengo dá essa possibilidade para ele. Parece que ele não acreditava no Corinthians, que ele pudesse na temporada brigar por títulos também. Gabi! Eu acho que falar sobre a atitude do Vitor Pereira e agora chegar com essa cereja do bolo, né, que foi a impossibilidade de perguntar
né, de fazer perguntas para ele relacionadas ao Corinthians, isso já está até um pouco saturado. Porque o próprio Duílio disse, quando ele se manifestou sobre esse assunto, que o Corinthians é maior do que isso. E o Corinthians é maior do que isso, muito maior do que o Vitor Pereira e de qualquer polêmica relacionada a isso. É óbvio que nas rodadas do Campeonato Brasileiro, que todas as vezes que Flamengo e Corinthians se encontrarem nesse contexto, esse assunto vai voltar e o Vitor Pereira vai sofrer as consequências dessa atitude dele, que foi desrespeitosa, que foi confusa, e isso vai continuar por bastante tempo. Vai sofrer as consequências? O Vitor Pereira vai sofrer as... Que consequências? Complicado, hein? Mas já está muito claro que o Corinthians precisa superar esse assunto. Dito isso, depois de meses discutindo, na oportunidade, claro, como treinador do Flamengo agora, que o Vitor Pereira tem para conversar com a torcida que acolheu ele, que foi a torcida do Corinthians, que reconheceu as finais até onde ele chegou, que reconheceu o bom trabalho dele. E digo mais, em relação à coletiva, né? Porque, como eu disse, isso do Vitor Pereira está mais do que saturado. A Tatiana Tavares, que é a repórter da Band, além da Flá TV, foi a única repórter que insistiu nesse assunto. O papel do jornalista é mesmo insistir, é incomodar. Parabéns para ela, porque o assessor que fez o trabalho dele, né, já tinha avisado, não vai falar mais, não vai comentar mais. Quem manda assessor falar, caramba? Se houvesse 1, 2, 3, 4 perguntas em relação ao Corinthians e o assessor faz o papel dele. Gente, vamos lá, vamos falar um pouco do Flamengo. Ele tá no dele também. Porém, na primeira pergunta que alguém faz, no caso aqui, repórter da Band, alguém que não é da Flá TV faz, ele já censura. Próxima pergunta, por favor, foi de um desrespeito tamanho. Começa a se equiparar à atitude do Vitor Pereira, que até agora, para mim, é incompreensível. Nicola! É que hoje em dia o trabalho da assessoria de imprensa virou quase uma censura de imprensa, né? Na época em não que é você mais jogava, uma ponte, é um muro agora. Na época em que você jogava, a gente entrevistava vocês. Graças a Deus que o muro foi derrubado, né? Pois é. E parece que estão levantando ele de novo. Mas graças a Deus que já caiu. No centro de treinamento, a gente ia aos treinos e entrevistava vocês todo dia. Agora os jogadores falam... Até tomando banho. Pois é. Essa parte eu não peguei, mas era ainda mais aberto, né? Só um ponto importante sobre o Vitor Pereira. Tá muito claro que ele mentiu e mentiu na cara dura, né? Mas ontem ele mentiu mais uma vez. Porque ele chegou a dizer, Neto, que... ele já sabia há bastante tempo que não ficaria no Brasil. Só que o discurso... Quem mentiu mais, ele ou o Pinóquio? Ele mentiu bem. Eu acho que se tivesse crescido o nariz dele, talvez não coubesse na sala de imprensa. Mas ontem ele afirmou que já estava muito claro na cabeça dele que ele não ficaria no Brasil. E o Corinthians e ele postergaram essa novela. Eles diziam que isso seria debatido e discutido depois do Campeonato Brasileiro, e o anúncio oficial só aconteceu depois da última partida do Corinthians no Campeonato Nacional. Que ele tenha sorte, eu acho que faltou honestidade se ele tivesse deixado bem claro que estava deixando o Corinthians porque tinha ambição de brigar por títulos e ele achava que o Corinthians não ofereceria essa possibilidade, o filme dele estaria bem menos queimado. Ele não assistiu os vídeos dele quando ele fala nunca irei treinar outro time, minha sogra, quer dizer, ele não assistiu, esse que é o grande problema. O que entra em conflito é o Vitor Pereira com o próprio Vitor Pereira. Não é o Vitor Pereira com as palavras do Duílio ou com as palavras de outras pessoas. Né? É o Vitor Pereira com o Vitor Pereira. O Vitor Pereira que se apresentou ontem está se contradizendo com o Vitor Pereira do Corinthians. Outro dia, né? Ontem, outro dia, 20 dias atrás. Esse é o grande problema. Não somos nós que inventamos ou criamos, né, fake news, porque ele falou ou ele não falou, tal. É o próprio Vitor Pereira. Então, como eu falei, é lamentável, faltou coragem para ele ali, faltou um pouco de hombridade, como o Léo falou. Eu falei antes assim, mas o Léo foi mais perfeito no exemplo. Pô, o cara, não é a moça, né, a Tatiana apenas está passando para ele do que ele foi chamado. Sim. Você foi chamado de mentiroso. E ele ficou quieto, ele assumiu, não, tranquilo, não, vou ficar quieto, sabe? Tem que ter um pouquinho mais de hombridade nesse sentido, de chegar e falar olha, vem cá, deixa eu conversar, eu vou explicar todas as possibilidades. Ele não precisava explicar antes, né? Você vai na coletiva do Flamengo, é justo você falar só do Flamengo. Sim, mas eu concordo com você que é justo, concordo com o Bubu, é justo você só falar, mas existe uma situação que a sua hombridade, o seu caráter está sendo colocado em jogo. Mas assim, chega aqui, nós não vimos o Braz e o Andrés, tá tudo certo entre Corinthians e Flamengo, não tem problema nenhum, o Flamengo fez o que tinha que ser feito porque é um clube contra todo, não tem problema nenhum.
Não tem problema nenhum, é uma questão até de cordialidade e de transparência com a própria diretoria do Flamengo. Mas não, esclarece tudo que você tem que esclarecer. A primeira pergunta, beleza, primeira, segunda. Olha, pessoal, eu acho que esse tema já foi resolvido, ele já está esclarecido, vamos partir para outra. Não faria mal nenhum para o próprio Vitor Pereira tentar se justificar com o Vitor Pereira. Porque, assim, muitas pessoas fizeram campanha para ele permanecer no Corinthians. A diretoria do Corinthians deixou uma proposta na mesa dele durante 3 semanas. Né? Uma série de coisas. Fizeram esforços para trazer a sogra e iriam colocar uma equipe à disposição da família, da sogra, para que não sentisse problema, né? Não sentisse o problema que ela tem. Então, assim, foi feito uma série de coisas para que ele pudesse sentir à vontade. Era o mínimo. Olha, peço desculpas, no momento em que eu estava no Corinthians, eu vivi essa situação e eu consegui contornar e melhorou. E eu tive a possibilidade agora, através da autorização ou da conversa que tive com a minha esposa, para poder vir trabalhar. Normal, Tseng, quem é que não tem problema hoje, amanhã resolve, chega e vem a público e fala, desculpa, eu errei. Nós somos seres humanos, todos nós erramos. Faz parte, não tem problema nenhum. Agora, essa é a grande dificuldade dele, é de voltar atrás e realmente reconhecer o que aconteceu e falar o que aconteceu. A questão do Flamengo, se veta, se não veta, o Bubu falou uma coisa e é verdade. Daqui a pouco outros clubes irão fazer a mesma coisa, o próprio treinador irá fazer a mesma coisa. Vão ser criticados também, né? Sim. Esse é o ponto. O fato de ser o normal não pode transformar isso em aceitável. Sim, Léo, mas é a mesma coisa, por exemplo, o treinador, quantas vezes o próprio Vitor Pereira, quando o da Transamérica... Marco Belo, desculpa, o Belo perguntou para ele sobre quem manda é sua esposa, isso aquilo. Ele falou, rapaz, eu não vou te responder, você está sendo mal educado, não vou te responder. Existem várias formas de podar e de cortar. E estabelecer limite. E para colocar que, às vezes, assim, não é um mundo perfeito de um lado e não de outro. Às vezes, o nosso lado erra o tom... fala coisas que não devia, não estamos querendo criar uma guerra aqui entre jornalistas de um lado e assessorias de outro, até porque um precisa do outro para trabalhar, né? Um está aqui para ajudar o trabalho do outro e todo mundo levar a informação correta, a informação que o torcedor quer ouvir. Porque, repito o que eu falei, um mundo em que existe só a informação oficial... É um mundo que só interessa para quem quer passar para um lado da notícia, né? só para a instituição. Assim, no final das contas, muitas vezes quando o seu clube, não estou falando especificamente de nenhum clube aqui, tá? Mas às vezes o seu clube está sendo saqueado, o seu clube está sendo mal gerido, o seu clube está cheio de problema interno, e se não é o trabalho do jornalista para descobrir, para passar para o torcedor, não é a pessoa de dentro do clube que vai te falar o que está acontecendo. Então, para mim, assim, entrevista que só interessa ou a pergunta conveniente ou a pergunta que vem de dentro, para mim não é entrevista, para mim isso tem outro nome. Para mim isso é trabalho de Eu lembrei, por exemplo, tem orientações, né? Quem joga no Bahia não usa a palavra vitória, né? Eles falam triunfo. Né? Eles são instruídos. Sim. Mas aqui não. Aqui, né, você põe um exemplo de rivalidade boba, você pode assim, mas assim, mas o que vai mudar um jogador do Bahia falar, conseguimos uma bela vitória, o cara vai ser chamado a atenção, vai ser punido. Mas aí faz parte do folclore. Nós trabalhamos ainda também, né? A gente trabalha aqui numa empresa de comunicação que é muito democrática, muito aberta. Então a gente pode falar Globo, Sport TV, Bandeirantes, dá crédito, parabéns ao UOL, não sei o que e tal. Outros lugares, a gente sabe, tem empresas de comunicação que vetam. Não fale em nome de concorrente. Não, ou nem cita. Às vezes um concorrente faz uma matéria boa, não cita. Ou então cita e não dá a fonte. Eticamente, para a nossa profissão, é uma coisa desagradável, não é recomendável. Ainda bem que a gente tem, por exemplo, aqui liberdade para falar. Eu não gosto quando o Marcos Braz não cita o nome do Corinthians. Marcos Braz outro dia estava abraçado com o Andrés, amistoso, fala que a relação Flamengo e Corinthians. Ele tem que falar toda hora, ele falou umas 3 vezes outro clube. O clube anterior. Depois fala que é co-irmão, né? É co-irmão? Assim, sabe, mas todo mundo sabe que é o Corinthians porque vai cair o braço dele se ele falar Corinthians, entendeu? Eu não... Você pode entender, ele tá fazendo isso para compor ali, porque é só para falar do Flamengo, ok. Mas eu acho assim, eu particularmente acho uma bobagem, uma tolice, infantilidade. Gente, todos os jogadores de futebol, nós jornalistas, técnico de futebol, todos fizeram a opção de ser pessoa pública. Então, se você é uma pessoa pública, você tem que falar pro público, não tem jeito, senão você vai fazer qualquer coisa que não apareça no ar, que não fale para milhões de pessoas. Assim, então você aparece, você tem que estar de satisfação, não tem jeito. Sabe qual que é o ponto para mim? Na segunda entrevista,
Talvez assim, se isso fosse suficientemente debatido e colocado, com réplica, tréplica, com direito a que os jornalistas, em cima da resposta dele, porque, cara, uma entrevista é assim, a pessoa ela faz uma colocação, a gente já frequentou, assim, entrevistas, às vezes até em outros países e tal, que o microfone fica na sua mão. O microfone não sai da sua mão enquanto você não está satisfeito com a resposta. Você tem que ter o direito de falar, não, mas em cima disso, né, uma boa entrevista é feita assim. E se esse direito ao contraditório, à réplica... Não, eu não entendi isso. Para ficar plenamente... Se a gente sai sentindo que o assunto foi esgotado, na próxima coletiva ele não vai voltar. Porque acabou. Né? E agora a gente está 24 horas depois está debatendo sobre isso porque o clube não deu a chance das perguntas serem feitas. Gente, o Léo Bertozzi falou aí, né, que tem que... Enquanto você não se sentir satisfeito, você tem que estar com o microfone. Mas o problema é que uma sala de coletiva hoje tem um monte de pessoas. Milhares é exagero, né? Mas um monte de pessoas. Não tem como o jornalista ficar ali o tempo inteiro perguntando aí da réplica, tréplica, como num debate, por exemplo, político que a gente vê na televisão, porque senão não acaba nunca, né? A entrevista coletiva, né? Tem que se levar em consideração isso também. E, cara... Eu acho que já se esgotou isso, sabe? O cara já tá no Flamengo, vai treinar o Flamengo. Vamos pensar agora, gente. Vamos pensar agora no Flamengo e Corinthians. Aí no Flamengo e Corinthians, de volta a esse tema. Que é só isso, é só isso, é só isso, é só... Aí o Neto chamando o Flamengo de ditadura. Porque isso é... Gente, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like. Então vambora, tamo junto, saudações Brunegras.